Milionário fica chocado com um menino negro de 8 anos que humilhou juiz com sua inteligência. O sol brilhava intensamente sobre o Rio de Janeiro, refletindo a energia vibrante da favela onde Carlos, um menino negro de apenas 8 anos, morava. A música do funk ecoava pelas ruas, e as risadas das crianças misturavam-se ao cheiro de comida caseira que exalava das janelas abertas. Mas para Carlos, o mais importante não era a festa ao redor, mas a escola, onde suas respostas rápidas e inteligentes sempre deixavam seus professores impressionados. Ele não apenas compreendia as matérias, ele dançava entre os números e as palavras, transformando cada dificuldade em um espetáculo. Um dia, a escola anunciou um concurso de conhecimentos, e para a surpresa de todos, Carlos foi escolhido para representar sua turma. A competição seria realizada em um luxuoso auditório na Zona Sul, com crianças de famílias ricas competindo lado a lado. O evento era um grande palco, e o mundo que Carlos conhecia, em sua favela, parecia muito distante daquela realidade. Enquanto isso, Miguel, um milionário solitário e cheio de inseguranças, preparava-se para a competição. Ele sempre foi o melhor em tudo, mas aquela vez, observando os competidores do outro lado do palco, ele sentiu um frio na barriga. Quando Carlos entrou, cheio de esperança e determinação, Miguel ficou paralisado. A forma como Carlos respondeu a cada pergunta com clareza e confiança era cortante. Quando ele desferiu sua resposta a uma questão crucial, uma daquelas que fez o juiz quase desmaiar. Uma memória distante começou a atormentar Miguel. Ele lembrou da sua infância em que a pressão da família pesava sobre ele. As expectativas não correspondidas e a solidão eram o que realmente o cercavam. A competição terminou, mas a conexão entre os dois meninos pareceu se acender como um fio elétrico. Enquanto Miguel tentava se aproximar e oferecer amizade, Carlos recuava. Ele tinha medo. Medo de mais uma pessoa que não entendia seu mundo, que não conhecia a luta diária de sua vida. A barreira de desconfiança era poderosa, e apesar de todo o dinheiro e prestígio de Miguel, o garoto da favela não se deixava enganar. Para ele, os ricos eram como um mar cheio de ondas furiosas. Sempre afastavam aqueles que não pertenciam. Então, o segredo obscuro do passado de Carlos surgiu em uma conversa furtiva entre adultos. Sua mãe guardava um mistério que poderia ligá-lo a Miguel de uma forma inesperada. Essa revelação pairou no ar como uma tempestade prestes a estourar. Miguel, decidido a saber mais, sentiu que precisava se mover. O que fazer? Permanecer em sua zona de conforto ou arriscar-se a ajudar Carlos a mostrar seu verdadeiro potencial? Os olhares entre eles se cruzaram, cheios de perguntas não ditas, enquanto os murmúrios da multidão ecoavam. Miguel estava semi-desesperado para ser visto e compreendido, mas a sombra do passado e a desconfiança de Carlos deixavam a direção de seus caminhos incerta. Algo muito maior estava em jogo, e a conexão que ambos buscavam poderia ser a chave para mudar não só suas vidas, mas o sistema que tanto os separava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel e Carlos estavam paralisados, trocando olhares carregados de expectativa e receio. A tensão no ar era palpável, como se um fio prestes a estourar cercasse o ambiente. De repente, o que parecia ser apenas mais uma troca de sentimentos tornou-se algo muito maior. Um grito cortou a sala,
ecoando como um trovão. Era a professora de Carlos, que aos prantos havia entrado na sala sem aviso. Desculpem, a situação da favela é pior do que pensávamos. A palavra favela reverberou no auditório e o murmúrio crescente se transformou em pânico. Carlos olhou para Miguel, os olhos bem abertos, sem entender. O que está acontecendo? Perguntou Miguel, ansioso. É sobre a segurança. A polícia foi até a comunidade. Ela ofegava, as lágrimas a inundando. A palavra polícia trouxe um frio gélido ao ar. A tensão explodiu. O que significava isso para? Carlos. Miguel se aproximou. Carlos, eu posso ajudar. Tenha fé. Antes que Carlos pudesse responder, uma nova onda de gritos surgiu do lado de fora. As portas do auditório voaram abertas e uma avalanche de pessoas começou a entrar desenfreadas. O público, que tinha vindo apenas para assistir a um concurso, estava agora em uma cena de caos. A sala virou um tumulto de rostos aterrorizados e pânico. Então, a mulher que parecia ser a mãe de Carlos foi empurrada para dentro. Seu olhar estava vazio, perdido. Ela se indagou contra a multidão e, quando seus olhos se encontraram com os de Carlos, uma transformação veio à tona. Carlos, precisamos ir. É sobre você. O coração do menino acelerou. O que a mãe queria dizer? A sala parou. O mundo ao redor deles parecia desvanecer. Tudo o que importava agora era aquela revelação. O silêncio golpeou como um relâmpago. Eu não sei como contar, mas você é um herdeiro, disse ela, a voz estalada com emoção. A palavra herdeiro voou no ar como uma flecha, cavando a tensão entre eles. Miguel piscou, incrédulo. Carlos tremeu, seus pensamentos rodopiando. Herdeiro? Do quê? A confusão envolvia suas palavras. Como isso é possível? Seu pai era amigo da minha família. Ela olhou para o chão, a dor estampada. E ele deixou uma herança. Você não sabia? Fui eu que escondi. Achei que era melhor assim. O caso pelo qual Carlos sempre teve dúvidas agora se concretizava em uma revelação devastadora. E as pessoas ao redor começaram a murmurar. Os comentários se espalharam como um incêndio. Um herdeiro da elite? Isso é absurdo. Deve ser mentira. As vozes e os olhares se tornaram cada vez mais hostis. Miguel, paralisado, olhava entre Carlos e a mãe dele, tentando entender a profundidade daquela revelação. O coração de Carlos palpitava. Seus sentimentos oscilavam entre a raiva e o medo. Agora, não era apenas a competição que tinha mudado. Sua vida estava em jogo. Seu passado e a linha que separava os dois mundos que haviam se encontrado agora ameaçava se romper de novo. O que isso significava para a amizade que ele estava começando a construir com Miguel? O que estava acontecendo com Carlos? Ele não era apenas um menino da favela, e a confusão de quem ele realmente era começava a se mostrar. O pano de fundo, que incluiu riqueza, relações escondidas e um futuro incerto, se desenrolava diante de seus olhos. E agora? O que aconteceria? Enquanto as vozes da multidão crescendo ao redor continuavam intercaladas com risos nervosos e murmúrios assustados, um único pensamento havia se fixado na mente de Carlos. Quem sou eu de verdade? Carlos sentiu o coração acelerado. As palavras da mãe dele flutuavam no ar, mas a confusão reinava. Um herdeiro? Do quê? O murmúrio da multidão crescia como um mar agitado. Miguel, ao seu lado, parecia tão perdido quanto ele. Olhos de espanto se voltaram para Carlos. Ele não sabia o que pensar, e enquanto a tensão aumentava, um novo grito cortou a sala. É verdade, a polícia chegou, e eles estão levando as pessoas. Um homem alto e agitado entrou, com os cabelos bagunçados e a respiração ofegante. As palavras dele caíram como uma bomba. O pânico se espalhou, e o clima de festa se transformou em caos. Os rostos ao redor se tornaram cada vez mais angustiados. A professora de Carlos tentava acalmar a todos, mas ninguém ouvia.
Carlos olhou para sua mãe, que agora chorava, e sentiu um aperto no peito. Qualquer chance de entender aquela herança desaparecia em meio ao medo. O que está acontecendo na favela? Ele se perguntou. Miguel olhou em volta aflito. Carlos, precisamos sair daqui. Ele puxou o braço do amigo, tentando levar Carlos para a porta. Mas Carlos ficou paralisado. Preso, entre a revelação e o pesadelo que se desenrolava à sua frente. Então, como um flash de luz, a porta do auditório se abriu novamente. Uma mulher apareceu, a pele pálida, os olhos arregalados. Ela parecia ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Ele está aqui! A declaração dela fez o estômago de Carlos revirar. Quem? Miguel perguntou, apreensivo. Ela olhou diretamente para Carlos, a expressão de terror estampada no rosto. O seu pai. Ele voltou. E trouxe problemas. Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés. Meu pai? Ele não sabia se deveria sentir alegria, medo ou raiva. O pai que ele pensava estar longe, perdido no tempo, agora estava presente em sua vida de maneira nada gentil. E a coincidência de sua herança estava começando a fazer sentido. Ou não. Então a porta se abriu novamente com o estrondo, e de repente ele estava ali. Um homem alto, envolto em um casaco escuro, os olhos frios e penetrantes. Ele olhou ao redor. O desespero e a ansiedade no ar não pareciam afetá-lo. Carlos, vem aqui. A voz era poderosa, comandando a atenção de todos. Os murmúrios aumentaram. Carlos sentiu o coração disparar. Uma mistura de sentimentos confusos borbulhava dentro dele. Quem é esse homem? Um olhar do homem encontrou o seu e Carlos se sentiu como se estivesse vendo um fantasma. Pai? A palavra saiu de seus lábios como um sussurro, enquanto o homem caminhava lentamente em sua direção. Miguel ficou em silêncio, atônito. Você não pode confiar nele. Carlos! Gritou olhando de um para o outro. O caos lá fora intensificava-se. A multidão estava desesperada, voltando-se para a saída. O cheiro de medo estava no ar. Carlos, precisamos ir! A mãe dele puxou o braço dele, a voz tremendo. Mas Carlos estava preso, ou a imagem do homem diante dele desmoronava todas as verdades que ele conhecia sobre si mesmo. Os murmúrios passaram de medo à hostilidade. É um traidor! Alguém gritou, e a multidão começou a se agitar. Ele não pertence a este lugar. Carlos olhou para Miguel, sentindo o nó na garganta apertar. O que eu faço? O homem se aproximou, cada passo pesado como se carregasse o peso do mundo. Carlos, a verdade é mais complicada do que você imagina. Antes que ele pudesse terminar, um estrondo fez todos saltarem. As portas do auditório se fecharam abruptamente e a luz começou a piscar. O que está acontecendo? Carlos e Miguel trocaram olhares alarmados. Não há tempo, vamos! Miguel insistiu, puxando Carlos para o lado. Mas no fundo, Carlos sabia que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. E enquanto a escuridão envolvia a sala, um pensamento ecoava na mente de Carlos. Quem sou eu de verdade? A conexão que ele sentia com o homem ficou mais confusa. O que iria acontecer a seguir? A vida de Carlos estava prestes a tomar um rumo inesperado, e ele nem mesmo sabia o que a verdade realmente significava. Carlos sentiu o coração disparar. A tensão era palpável, e a escuridão começava a tomar conta da sala. O homem à sua frente tinha um olhar que misturava determinação e frieza. Carlos, vem aqui! A voz dele soava como um comando, cortando o caos que o cercava. Miguel puxou Carlos, tentando convencê-lo a sair. Mas algo o prendia. Mãe, quem é ele? Os olhos de Carlos estavam fixos na figura, que agora parecia mais uma sombra do que um pai. Sua mente girava em busca de respostas. Carlos! Gritou Miguel, a voz de desespero numa sinfonia de pânico crescente. Mas o olhar de Carlos estava colado ao homem, como um espelho refletindo todas as perguntas não ditas. E então, sem aviso, a mulher que havia aparecido antes, a que parecia tão apressada, gritou novamente.
Ele não é quem vocês pensam. Não confiem nele. A sala ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Os olhares se voltaram. A tensão aumentou. O que você está falando? Carlos sentiu as mãos tremerem, a adrenalina pulsando em suas veias. Carlos, estou aqui para ajudá-lo. O homem avançou um passo, mas a mãe de Carlos se colocou na frente do filho, protegendo-o. Você não pode ficar perto dele. A verdade é que ele não é seu pai, Carlos. A mulher gritou, sua expressão aterrorizada. É um impostor. Ele quer usar você. As palavras dela rompessem a tensão como um vidro se estilhaçando. Carlos piscou, entorpecido. Um impostor? A ideia parecia absurda, mas a forma como ela olhava era tão desesperada, tão convincente. Miguel sussurrou. Carlos, isso pode ser verdade. Não, confie nele. A confusão tomou conta de Carlos, sobretudo quando o homem começou a sorrir. Um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sei que você é especial, garoto. Eles estão apenas tentando confundi-lo, ele disse, a voz doce como mel, mas que carregava um veneno sutil. Confundir? Carlos se sentiu perdido, a raiva queimando por dentro. Ele agora não sabia nem a quem recorrer. Quem é você realmente? É melhor você se afastar. A mulher insistiu, um olhar firme nos olhos. Eles estão atrás de você por causa do que você representa. É uma questão de vidas. Então a porta atrás do homem se abriu com força. Mais pessoas começaram a entrar, e Carlos sentiu seu mundo desabar. Eram policiais. Todos para fora. Temos ordens para... Levar o menino. Um deles gritou, brandindo uma arma. O pânico tomou conta, os gritos se misturando com a sirene ao longe. Carlos olhou desesperado para a mãe, que agora estava chorando, e para Miguel, que parecia em choque. O que está acontecendo? Carlos, você precisa ir, Miguel gritou, agarrando o braço do amigo. Bené, rápido! O homem deu um passo em direção a Carlos, a ousadia estampada no rosto. Você não pode confiar neles. Eles vão tentar te dividir de sua verdadeira herança. As palavras dele ecoaram como um eco profundo, enquanto Carlos tentava processar tudo. A verdade que estava prestes a ser revelada poderia mudar tudo. Mas a polícia se aproximava, e a sala foi tomada pela confusão. Desça já! Um oficial gritou, mirando-a. Arma agora em direção ao homem. A tensão estava no ar. A situação era explosiva. E em uma fração de segundo, enquanto todos pareciam esperar o que aconteceria a seguir, o homem criou uma bola de fogo em sua mão e gritou: Você não pode me parar! E a sala se iluminou em um clarão ofuscante. Carlos ficou paralisado, os olhos arregalados. O que foi isso? O mundo girava ao seu redor, a confusão aumentando a cada segundo. Então tudo ficou escuro. Quando a luz voltou, o homem havia desaparecido e os policiais estavam caindo ao chão, em um estado de choque, como se o cenário inteiro tivesse mudado em um estalo de dedos. As vozes ao redor começaram a se perder em um murmúrio ininteligível. Carlos olhou para Miguel, a mente ainda processando o que havia acabado de acontecer. O que foi isso? O que ele quis dizer? Miguel respirava pesadamente, o rosto pálido. Carlos, eu não sei, mas eu sinto que está apenas começando. Os ecos das palavras e o mistério pairando no ar deixavam Carlos com um nó no estômago. Ele sentia que tudo o que acreditava saber estava desmoronando. E a única certeza que tinha era que algo muito maior do que ele mesmo estava em jogo. O que realmente significava ser um herdeiro? E quem era seu pai, afinal? As perguntas que antes pareciam simples, agora se tornavam como labirintos. E Carlos estava prestes a entrar em um território sombrio e desconhecido. Carlos estava paralisado, confuso. O homem que ele tinha visto não era apenas um estranho. Ele era a chave para um passado que ele mal conhecia. As palavras da mulher ainda ecoavam em sua mente. Ele não é quem vocês pensam. O caos ao redor não fazia sentido.
como se tudo tivesse sido arrancado do próprio chão que pisava. Miguel ao seu lado parecia tão perdido quanto ele, mas suas intenções de proteger o amigo eram nítidas. Então aconteceu. O homem de casaco escuro se virou para a multidão. Seu olhar frio e penetrante se fixou em um ponto. Vocês têm que entender, ele disse, a voz carregada de uma autoridade estrondosa. Eu sou a única chance que ele tem de escapar do que está por vir. Mas, antes que essas palavras fizessem efeito, um grito cortou o ar. Cuidado! Era a professora de Carlos, empurrando-se para a frente, os olhos arregalados de medo. Ele está aqui! Ela olhou ao redor, como se uma sombra invisível a estivesse cercando. Quem? Carlos perguntou, a voz trêmula. Ele sentiu um aperto no peito, misto de ansiedade e expectativa. O homem parecia imóvel, mas seus olhos brilhavam, como se esperasse algo ou alguém. Um barulho ensurdecedor invadiu a sala. As portas do auditório foram derrubadas, e homens com máscaras de gás e armados entraram em fileiras. Afastem-se do menino! Gritaram. A situação que parecia perdida agora mergulhava em um pesadelo. Carlos ficou paralisado. O homem que um momento antes parecia ser seu pai começou a recuar. Não deixem eles pegarem você, Carlos! Ele gritou. Mas antes que pudesse dar mais um passo, um dos policiais apontou para ele e um silêncio mortal tomou conta do local. O homem sorriu de maneira sinistra, seus lábios formando uma curva que não refletia emoção. Ah, você não sabia, não é? Ele agora parecia uma marionete em um jogo cruel. Vão levá-lo, Carlos. Eles vieram pela sua herança, que na verdade é minha herança. Carlos sente um frio arrepio na espinha. O quê? Miguel ao lado dele estava em estado de choque. Carlos, isso não pode ser verdade. Mas as palavras de Miguel se perderam em meio ao pânico, enquanto a multidão começava a entrar em desespero. O homem de casaco escuro levantou as mãos. Sim, porque eu sou seu verdadeiro pai. As palavras ecoaram como um trovão. Carlos sentiu o chão sob seus pés se abrir novamente. O que estava ouvindo era insano. Impensável. Todo esse tempo você foi protegido. Miguel olhou para Carlos com olhos arregalados. Isso é uma armadilha. Não acredita nele. Você é o herdeiro de uma fortuna. O homem continuou. E a polícia? Eles estão aqui para garantir que isso não aconteça sob suas ordens. Um murmurinho atravessou a sala. Isso não pode ser real. As pessoas estavam perdendo a fé em qualquer explicação lógica. Carlos sentia sua mente girar. Meu pai? Você é meu pai? Sim, Carlos, e por isso você precisa vir comigo agora. O homem estendeu a mão, mas Carlos simplesmente ficou lá, os olhos fixos, sem saber em quem confiar. A tensão estava quase palpável. A professora, tentando ganhar controle da situação, gritou. Ele mente, Carlos. O verdadeiro perigo sempre esteve perto de você. As palavras dela dispararam em direção ao homem, mas ele apenas riu, um riso que ressoou como um desafio. Vá embora! Gritou Miguel agarrando o braço de Carlos, puxando-o para longe. Essa não é a sua luta. A sala estava um caos. Vozes, gritos, a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma explosão estourou do lado de fora. A janela se estilhaçando em 1000 pedaços. O som de gritos e sirenes aumentou, e as pessoas começaram a correr apavoradas. O auditório se transformou em um campo de batalha. Carlos, precisamos sair daqui! Miguel gritou. Mas Carlos estava paralisado. A revelação sobre seu pai ecoava na mente, ofuscando qualquer chance de raciocínio. Seria ele realmente um herdeiro? O que isso significava? As vozes da multidão se misturavam em um turbilhão de confusão. E antes que ele pudesse processar tudo, o homem se virou para ele mais uma vez, com um olhar que parecia mais um desafio do que uma súplica. Sua escolha determinará o futuro, Carlos. Você está mais do que imagina. Carlos percebeu que cada segundo contava, mas a pressão de milhares de olhos o observando fazia seu coração acelerar. Ele precisava decidir rapidamente. O que ele realmente era? Um herdeiro perdido ou somente um menino da favela?
Enquanto a sala desmoronava em caos, a única certeza que ele tinha agora era aquela: o que eu sou. E com isso, a escuridão se aproximava. E a escolha que Carlos teria que fazer poderia mudar tudo. Carlos estava paralisado, confuso. O homem que ele tinha visto não era apenas um estranho. Ele era a chave para um passado que ele mal conhecia. As palavras da mulher ainda ecoavam em sua mente. Ele não é quem vocês pensam. O caos ao redor não fazia sentido, como se tudo tivesse sido arrancado do próprio chão que pisava. Miguel, ao seu lado, parecia tão perdido quanto ele, mas suas intenções de proteger o amigo eram nítidas. Então, aconteceu. O homem de casaco escuro se virou para a multidão. Seu olhar frio e penetrante se fixou em um ponto. "Vocês têm que entender", ele disse, a voz carregada de uma autoridade estrondosa. "Eu sou a única chance que ele tem de escapar do que está por vir." Mas antes que essas palavras fizessem efeito, um grito cortou o ar. "Cuidado!" Era a professora de Carlos, empurrando-se para a frente, os olhos arregalados de medo. "Ele está aqui." Ela olhou ao redor, como se uma sombra invisível a estivesse cercando. "Quem?" Carlos perguntou, a voz trêmula. Ele sentia um aperto no peito, misto de ansiedade e expectativa. O homem parecia imóvel, mas seus olhos brilhavam como se esperasse algo. Ou alguém. Um barulho ensurdecedor invadiu a sala. As portas do auditório foram derrubadas e homens com máscaras de gás e armados entraram em fileiras. "Afastem-se do menino!" gritaram. A situação que parecia perdida, agora mergulhava em um pesadelo. Carlos ficou paralisado. O homem que um momento antes parecia ser seu pai começou a recuar. "Não deixem eles pegarem você, Carlos!" ele gritou. Mas antes que pudesse dar mais um passo, um dos policiais apontou para ele e um silêncio mortal tomou conta do local. O homem sorriu de maneira sinistra, seus lábios formando uma curva que não refletia emoção. "Ah, você não sabia, não é?" Ele agora parecia uma marionete em um jogo cruel. "Vão levá-lo, Carlos. Eles vieram pela sua herança, que na verdade é minha herança." Carlos sente um frio arrepio na espinha. "O quê?" Miguel, ao lado dele, estava em estado de choque. "Carlos, isso não pode ser verdade." Mas as palavras de Miguel se perderam em meio ao pânico, enquanto a multidão começava a entrar em desespero. O homem de casaco escuro levantou as mãos. "Sim, porque eu sou o seu verdadeiro pai." As palavras ecoaram como um trovão. Carlos sentiu o chão sob seus pés se abrir novamente. O que estava ouvindo era insano, impensável. E a polícia? Eles estão aqui para garantir que isso não aconteça sob suas ordens. Um murmurinho atravessou a sala. Isso não pode ser real. As pessoas estavam perdendo a fé em qualquer explicação lógica. Carlos sentia sua mente girar. "Meu pai, você é meu pai?" "Sim, Carlos. E por isso você precisa vir comigo agora." O homem estendeu a mão, mas Carlos simplesmente ficou lá, os olhos fixos, sem saber em quem confiar. A tensão estava quase palpável. A professora, tentando ganhar controle da situação, gritou: "Ele mente, Carlos. O verdadeiro perigo sempre esteve perto de você." As palavras dela dispararam em direção ao homem, mas ele apenas riu. Um riso que ressoou como um desafio. "Vá embora!" gritou Miguel, agarrando o braço de Carlos, puxando-o para longe. "Essa não é a sua luta." A sala estava um caos. Vozes, gritos, a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma explosão estourou do lado de fora, as janelas se estilhaçando em 1000 pedaços. O som de gritos e sirenes aumentou, e as pessoas começaram a correr apavoradas. O auditório se transformou em um campo de batalha. "Carlos, precisamos sair daqui!" Miguel gritou, mas Carlos estava paralisado.
A revelação sobre seu pai ecoava na mente, ofuscando qualquer chance de raciocínio. Seria ele realmente um herdeiro? O que isso significava? As vozes da multidão se misturavam em um turbilhão de confusão. E antes que ele pudesse processar tudo, o homem se virou para ele mais uma vez, com um olhar que parecia mais um desafio do que uma súplica. Sua escolha determinará o futuro, Carlos. Você está mais do que imagina. Ele hesitou. O frágil fio da verdade balançava na sua frente. E enquanto a sala ardia em caos, uma figura familiar apareceu à porta. A mãe de Carlos, com um semblante devastado. Carlos, eu não consegui. Você precisa saber a verdade. Carlos ficou atordoado. Mãe, o que você quer dizer? Ela avançou, os olhos cheios de lágrimas e um misto de dor e determinação. A verdade é que você não pode confiar em ninguém. A herança não é o que você pensa. É muito pior. Pior? Miguel murmurou, o olhar de Carlos alternando entre a mãe e o homem. A confusão era insuportável. Ele não é seu pai, Carlos, ela sussurrou. Cada palavra, um corte profundo. Seu verdadeiro pai, ele está morto. E este homem, ele é um impostor que quer usar você para seus próprios interesses. O peito de Carlos se apertou como se uma mão invisível o sufocasse. Uma onda de choque o invadiu. O quê? A sala parou. O murmurinho cessou. Todos estavam em silêncio, esperando por mais uma peça de... Um quebra-cabeça chocante. O impostor piscou, como se o desconforto na sala fosse apenas um jogo. Mas a mão da mãe de Carlos tremia, seus olhos ardendo de medo. Carlos, isso não é só sobre você. Ele está atrás do que você nem imagina. E no eco daquela verdade devastadora, o chão parecia tremer sob os pés de Carlos, enquanto a sala mergulhava em um novo tipo de caos. O que aconteceria a seguir? O peso da escolha estava mais presente do que nunca. E Carlos, no meio de tudo isso, apenas pensava: quem sou eu realmente? Carlos estava paralisado, confuso. O homem que ele tinha visto não era apenas um estranho. Ele era a chave para um passado que ele mal conhecia. As palavras da mulher ainda ecoavam em sua mente. Ele não é quem vocês pensam. O caos ao redor não fazia sentido, como se tudo tivesse sido arrancado do próprio chão que pisava. Miguel, ao seu lado, parecia tão perdido quanto ele, mas suas intenções de proteger o amigo eram nítidas. Então aconteceu. O homem de casaco escuro se virou para a multidão. Seu olhar frio e penetrante se fixou em um ponto. Vocês têm que entender, ele disse, a voz carregada de uma autoridade estrondosa. Eu sou a única chance que ele tem de escapar do que está por vir. Mas, antes que essas palavras fizessem efeito, um grito cortou o ar. Cuidado! Era a professora de Carlos, empurrando-se para a frente, os olhos arregalados de medo. Ele está aqui. Ela olhou ao redor, como se uma sombra invisível estivesse cercando. Quem? Carlos perguntou, a voz trêmula. Ele sentiu um aperto no peito, misto de ansiedade e expectativa. O homem parecia imóvel, mas seus olhos brilhavam como se esperasse algo, ou alguém. Um barulho ensurdecedor invadiu a sala. As portas do auditório foram derrubadas, e homens com máscaras de gás e armados entraram em fileiras. Afastem-se do menino! Gritaram. A situação que parecia perdida agora mergulhava em um pesadelo. Carlos, precisamos sair! Miguel gritou, puxando o amigo. A semelhança da conversa já não importava. O caos tomou conta da cena. O homem que todos chamavam de pai começou a recuar, mas seus olhos não saíam da figura que entrara. Não deixem eles pegarem você, Carlos, ele gritou, mas antes que pudesse dar mais um passo, um dos policiais apontou uma arma para ele. Fique longe do garoto. A voz do policial era firme, enquanto a tensão crescia. Um grito ecoou atrás deles, enquanto a professora tentava controlar a situação. Ele mente, Carlos. O verdadeiro perigo sempre esteve perto de você. Enquanto todos olhavam ao redor, uma nova sombra entrou no auditório. Era uma mulher, com um olhar conhecido,
que fez Carlos gelar. Mãe, ele sussurrou, o mundo desabando à sua volta. A mãe de Carlos avançou, seu rosto coberto de lágrimas e desespero. Carlos, você precisa saber a verdade. Qual verdade? Miguel perguntou, a atenção dele dividida entre a mãe de Carlos e a figura ameaçadora. Ele não. É seu pai, Carlos. Ela ofegou, um olhar de autoridade misturado com amor. Ele quer usar você. O seu verdadeiro pai está vivo. Os gritos de choque e descrença explodiram ao redor. A sala ficou em silêncio, todos esperando a próxima palavra. O coração de Carlos disparou. Como assim? Vivo? O que você está dizendo? Eu não pude contar antes. A mãe começou, a voz embargada, mas determinada. Seu pai foi forçado a se esconder. Ele não é o homem que todos acreditam que é. Carlos olhou em volta. As pessoas sussurravam, em estado de choque. O homem na frente estava com os olhos fixos em sua mãe, o desprezo transparecendo em seu olhar. Você está errada. Ele nunca esteve em segurança por causa de você. Silêncio, gritou o policial, tentando manter a ordem, mas o som do caos estava em crescendo. Carlos sentiu um nó na garganta. A insegurança tomou conta dele. Sua mãe e o homem estavam em mundos opostos. E quem seria ele no meio disso tudo? Carlos, escute sua mãe, Miguel exclamou, puxando o amigo. Isso não pode ser verdade. A verdade é que ele pode estar manipulando você. E nesse momento, uma luz brilhante irrompeu do lado de fora. Carlos virou-se e viu uma enorme explosão. O teto do auditório começou a desmoronar. Os gritos aumentaram e todos começaram a correr. Miguel puxou Carlos, mas antes que eles chegassem à porta, o homem levantou a mão e, com um movimento, uma onda de energia empurrou tudo para longe, fazendo as pessoas caírem. Acalmem-se! Vocês estão em perigo! A visão de destruição estava diante deles. Carlos olhou rapidamente para sua mãe, as perguntas beirando a loucura em sua cabeça. A mulher que ele sempre pensou ser o ponto de partida, agora estava se transformando no ponto de partida de algo ainda maior. O que é real? Quem sou eu realmente? No meio de todo esse caos, uma voz familiar surgiu. Carlos! A voz era suave, quase como um eco de longe. Siga-me! Era alguém que parecia reconhecê-lo. A conexão instantânea disparou, e sua mente girava agora entre a dúvida e a urgência. A mulher à sua frente parecia ser a única luz em meio ao desespero. Eu? Carlos hesitou. O que você sabe? Sobre mim? Mais do que imagina. Seu legado está em jogo, Carlos. Deixe tudo para trás e venha. A sala começava a desmoronar, levando consigo todas as certezas que Carlos tinha. O que era verdade? O que era mentira? A pergunta ecoava, enquanto seu coração pulsa frenético. E tudo ao redor estava prestes a mudar em uma fração de segundo. Carlos hesitou, as palavras de sua mãe reverberando em sua mente como um eco distante. Seu verdadeiro pai está vivo. A sala ao redor estava em um estado de pânico total, mas tudo o que ele conseguia ouvir era sua mãe. A voz dela cada vez mais intensa, mais fervorosa. E aquele homem, que havia entrado na vida dele como um fantasma do passado, agora parecia uma sombra ameaçadora. Carlos, precisamos sair! Miguel gritou, puxando-o para longe do caos que se desenrolava. Mas a urgência nas palavras de sua mãe o prendia, como se a verdade estivesse à sua espera. Um borrão de movimento fora da sala. A mulher, antes calma, agora estava no centro do turbilhão. Seu olhar era de desespero, mas também de resoluta determinação. Mãe, como você sabe disso? Carlos perguntou, o som de sua voz quase perdido em meio ao clamor. Quem é ele realmente? Carlos, olhe, gritou ela, e apontou para o impostor, que agora estava cercado por uma crescente multidão de policiais. Ele não está aqui por acaso. Ele tem planos para você. Planos que envolvem muito mais do que você imagina. E enquanto ela falava, um medo profundo subiu pelo estômago de Carlos. Precisava decidir. Mas antes que qualquer coisa pudesse se desenrolar, uma explosão ensurdecedora rompeu pela janela. Vidro se estilhaçando por todo lugar. Não! Miguel gritou, protegendo Carlos, enquanto a fumaça começava a se espalhar.
a visão embaçada. O hat-trick de caos foi completo. As pessoas começaram a correr, algumas pisando nas outras em desespero. E no meio disso, um grito cortou o ar. Era a voz de Miguel. Carlos, atrás de você! Ele se virou e viu o homem avançando rapidamente, uma expressão de raiva e fúria, mas ao mesmo tempo uma tristeza reprimida. Que era aquilo? Era um olhar familiar que desencadeou um reconhecimento involuntário em Carlos. Carlos, a voz da mãe ecoou enquanto a sala tremia com a força da tumultuada saída. O homem estava agora mais perto, os olhos fixos em Carlos. Você realmente não se lembra de mim? Eu sou seu pai. Um silêncio absoluto tomou conta da sala, e o mundo pareceu parar por um momento. As pessoas retinham a respiração, os olhares se fixando no confronto à frente. Carlos sentiu o chão sob seus pés desaparecer. De repente, a revelação se despedaçou em 1000 pedaços de confusão. O que ele pensava ser uma mentira agora se transformava em uma realidade insuportável. Não, você não é meu pai. Meu pai está morto. Carlos gritou, a dor e a negação transbordando em suas palavras. A cada instante, tudo o que conhecia estava desmoronando ao seu redor. Não é verdade. O homem avançou e, em um movimento rápido, segurou o braço de Carlos. A conexão era visceral, como uma corrente elétrica que pulsava entre eles. Você tem o direito de saber, Carlos. Sua mãe não teve escolha. Mas, quando Carlos olhou nos olhos do homem, sentiu algo ainda mais perturbador. Um eco de seu próprio olhar. Era um fardo pesado, uma semelhança que implorava por resposta. Ele queria correr, gritar. Em vez disso, paralisou, absorvendo cada palavra como se fossem facas afiadas. E então, com um estrondo, a porta explodiu em pedaços. 2 figuras mascaradas irromperam na sala, armadas e ameaçadoras. Afastem-se do garoto. A voz era rouca, monótona. Uma onda de pânico erupcionou novamente. Nesse momento de confusão, a verdade sobre seu pai se tornava ainda mais clara e obscura. Quem era aquele homem? O que ele realmente queria? Os tiros ecoaram, cortando o ar como flechas disparadas. E a imagem que Carlos tinha do pai se desfez ainda mais. Mãe, o que está acontecendo? Carlos virou-se para ela, sua expressão uma mistura de dúvida e busca. A mãe se aproximou, a mão tremendo, os olhos cheios de lágrimas. Carlos, eu nunca quis que você soubesse assim, mas agora pode ser tarde demais. Ele não é seu pai, e ao mesmo tempo é. A verdade é mais sombria do que você imagina. As palavras dela perfuraram diretamente seu coração. O que significava isso? O silêncio entre eles se tornou ensurdecedor, e enquanto a adrenalina disparava, algo dentro dele explodiu. Ele precisaria escolher, seguir a mãe ou se perder no labirinto de mentiras. Quem sou eu, então? Carlos murmurou, a angústia transbordando. O que ele faria agora? Enquanto um novo caos se desenrolava à sua frente, ele sentiu um frio na espinha. A imagem de ser um herdeiro agora parecia um fardo pesado, uma colisão entre o que era real e o que era ilusão. E enquanto tudo se tornava mais intenso, uma voz no fundo de sua mente sussurrou. Você não sabe a verdade ainda. O que ele realmente era e o que a sua história significava, afinal. O desfecho se tornava cada vez mais confuso e aterrorizante, e as escolhas que vinha fazendo apenas começavam a pesar. Carlos sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Carlos hesitou, as palavras de sua mãe reverberando em sua mente como um eco distante. Seu verdadeiro pai está vivo. A sala estava em frenesi, o pânico crescente envolvia, mas a intuição pulsava. Algo profundo estava prestes a se desenrolar. O homem diante dele, que alegava ser seu pai, estava prestes a se tornar o centro de uma tempestade que nem ele imaginava. Carlos, gritou Miguel, com a voz carregada de desespero. Precisamos sair, agora! Ele puxou o braço do amigo, mas Carlos estava paralisado.
preso entre o passado e a revelação devastadora. Carlos, você não pode ficar aqui. Esses homens têm planos para você, a mãe disse, com uma tremenda urgência, enquanto os agentes armados se moviam mais. Perto, ferozes em suas intenções. As janelas começaram a vibrar, barulhos de explosões soando à distância enquanto as paredes tremiam com impacto. A sala estava desmoronando ao redor deles. E entre tudo isso, o homem de casaco escuro avançou mais uma vez, sua determinação palpável. Você precisa entender, Carlos. Eu sou seu único pai. Eles não se importam com você, só querem te usar. Sua voz retumbou e a confiança que ele demonstrava parecia ameaçadora. Pare! Carlos gritou depois de um momento de confusão, o medo pulsando. Como vou saber em quem confiar? Você ou minha mãe? A angústia tomou conta de seu coração, mal conseguindo respirar. Dentro da confusão, outra pessoa apareceu. Era uma mulher, de cabelos desgrenhados e com um olhar frenético. Ele é um traidor, não confie nele. Sua voz era um grito de advertência, rato na multidão que se aglomerava, mas ao mesmo tempo carregava uma familiaridade angustiante. Quem é você? Carlos perguntou, sem saber se estava pronto para mais revelações. O caos rugia ao seu redor. Sua mente não parava de girar. Eu sou sua tia! A mulher gritou, seu olhar correndo nervosamente entre as figuras armadas e os rostos aterrorizados da multidão. Carlos, você não sabe. Você está em perigo de vida. Ele não vai te deixar escapar. A sala ficou em silêncio novamente. O homem de casaco escuro também se calou, o rosto escurecendo. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente começando a se juntar. Mas o que mais poderia estar escondido? Por que você diz isso? Carlos perguntou, a voz tremendo enquanto o choque se alastrava. Porque a verdade que você busca é mais terrível do que imagina. A mulher respondeu, respirando ofegante. Ele não é seu pai de verdade. Ele te quer para desmantelar o que restou do nosso legado. Com essas palavras, o caos aumentou. Ao seu redor, olhares perplexos se cruzavam. Murmúrios se espalhavam. A multidão começou a retroceder, como se estivessem cercados por um espectro invisível. Carlos sentiu uma onda de raiva e tristeza. Quão profundo era esse jogo! A falta de confiança continuava a se consolidar em seu coração. Eu nunca quis que você ficasse envolvido, Carlos. O impostor gritou. Sua voz perdeu parte do poder. Tornava-se desesperada. Você não sabe o que está em jogo. Mas nesse momento de confusão, um oficial avançou e puxou um rádio. Estamos precisando de apoio. Temos um caso complicado aqui. Mas sua voz se calou abruptamente. Ouvindo um barulho alto do lado de fora, uma explosão maior abateu o edifício, fazendo as paredes tremerem com uma força avassaladora. O teto começou a desabar, destroços voando em todas as direções. As pessoas gritavam, e o pânico tomou conta. Cuidado! Miguel gritou, puxando Carlos. Mas já era tarde. Um pedaço de estrutura caiu perto deles, despedaçando o piso. Carlos viu uma sombra escapar do local, e o homem que se dizia seu pai também desapareceu em meio à fumaça. Ele não pode escapar, disse a mulher, os olhos arregalados de terror. Carlos, você precisa me ouvir agora. A verdade não é o que você pensa. Ao ouvir isso, um tremor percorreu o corpo de Carlos. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma sensação de frio dominou todo o seu ser. As palavras dela ecoavam em sua mente, enquanto a sala se tornava cada vez mais sombria. O que ela estava dizendo poderia ser verdade? E se tudo o que ele pensou ser real fosse uma mentira distante? Quem ele realmente era, então? A escuridão se aproximava, sufocando suas certezas. E, de repente, Carlos fez sua escolha. Ele não sabe o que vem a seguir. Mas uma coisa era certa. Sua vida estava prestes a mudar para sempre. Carlos sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. O caos crescendo. Ao seu redor, a fumaça se espalhando e as revelações que caíam como pedras pesadas sobre seus ombros. A sala começou a desmoronar e ele estava no centro de tudo, paralisado.
O homem que alegava ser seu pai agora não parecia nada além de uma sombra ameaçadora. Sua voz, carregada de uma verdade que Carlos estava começando a duvidar. Mãe, Carlos gritou, tentando encontrar nela um abrigo seguro. Alguém que pudesse dar sentido ao que estava acontecendo. O que você quer dizer com isso? Que meu verdadeiro pai está vivo? Você precisa entender, Carlos. O mundo que você conhece está prestes a desmoronar. Sua mãe gritou desesperada. A urgência em seu olhar era palpável, como se cada segundo contasse. Ela se virou para o homem. Você não pode continuar com isso. As explosões das janelas quebrando ecoaram na sala e a fumaça começou a engolir tudo. A multidão estava em pânico, correndo sem direção, e as vozes se misturavam em um mar de gritos e desespero. Carlos sentiu o nó na garganta aumentar. Ele estava perdido, sua mente girando com todas as informações. O que era verdade? O que era mentira? O que significava realmente ser um herdeiro? E quem era aquele homem que dizia ser seu pai? Carlos! Miguel gritou, puxando para fora da confusão. Precisamos sair daqui, agora! Sua voz era a única âncora na tempestade que se formava. Mas antes que pudesse seguir Miguel, o homem avançou. Seu olhar estava fixo em Carlos. Venha comigo, garoto. Eu posso te explicar tudo. A mão dele se estendeu, mas Carlos recuou. Você não pode me enganar. Eu não confio em você. Carlos gritou, sentindo uma onda de coragem crescer dentro dele. Ele precisava acreditar em si mesmo, em sua própria verdade. Nesse momento, algo mudou. A conexão com sua mãe e Miguel era forte. Eu não sou só um garoto da favela, ele se lembrou, sua voz agora mais decidida. Eu sou mais do que isso. A mulher que se declarou sua tia gritou novamente, sua voz cortante em meio ao caos. Carlos, se você ficar com ele, pode perder tudo. Você tem que vir comigo. Ao olhar para ela, algo dentro dele se acendeu. Enquanto os policiais começaram a entrar pela porta, Carlos pegou a mão da mãe e puxou Miguel. Vamos, para a saída! A determinação em sua voz soou como um sino de alerta. Ele não ia deixar aquele homem, aquele impostor, controlar seu destino. O trio correu em meio ao tumulto, desvio de pessoas e destroços que caíam. A sala começou a desabar ao redor deles, mas a esperança ainda queimava em seu coração. Para fora, rápido! Miguel gritou, enquanto as paredes tremiam. Após o que pareceu uma eternidade, eles conseguiram sair do auditório. O ar fresco do lado de fora foi como um renascimento. O pânico ainda dominava, mas eles estavam livres, por enquanto. Carlos olhou para trás, vendo o auditório que quase se tornara sua prisão desmoronando. Mãe, ele começou, mas sua mãe apertou a mão dele. Precisamos fugir, Carlos. A verdade pode ser um peso que você não está preparado para carregar, mas você precisa escolher sozinho. As palavras de sua mãe ressoaram dentro dele, mas ele sabia que, independente da verdade, eles haviam se libertado. E esse era o primeiro passo. O desfecho da luta por sua identidade ainda deixava perguntas no ar, mas Carlos sabia que tinha apoio. Ele e Miguel se entreolharam, um novo entendimento surgindo entre eles. Vamos para a favela. Precisamos nos proteger, Miguel disse, a decisão clara em seu olhar. E mesmo com o futuro incerto à frente, eles caminharam juntos, prontos para enfrentar qualquer tempestade que viesse. E assim, enquanto se afastavam do caos, a dúvida pairava no ar. A verdade que Carlos buscava ainda estava aqui, batendo em sua porta. E o que isso significaria para a vida que ele tinha conhecido? Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever agora para não perder nenhuma das próximas histórias que ainda estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essas histórias incríveis. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber desse desfecho. Não saia do canal ainda. Ao final do vídeo, você poderá clicar em uma nova história emocionante que espero que você adore. Vamos juntos desvendar o que vem a seguir.